Caleidos Companhia de Dança, há 15 anos, desenvolve um trabalho híbrido entre a dança e a educação. A proposta dessa companhia surgiu em 1996, quando eu estava terminando a minha tese de doutorado e ainda era professora na Unicamp. Naquela época, algumas alunas recém-formadas vinham muito à minha sala para a gente conversar, para a gente bater papo, e eu perguntei para elas: o que vocês querem fazer com toda essa amizade, essa vontade de estar junto? E elas falaram assim para mim: olha, Isabel, a gente queria mesmo era trabalhar um pouquinho mais os princípios do Laban. Eu falei: tá bom, mas vai ser os princípios do Laban da forma como eu acabei de desenvolver na minha tese de doutorado. Vocês topam? E o que era isso? Era uma forma de trabalhar a educação via artística. É por isso que às vezes, quando eu volto a pensar na minha história, nesses 30 anos de carreira, eu percebo que eu sou uma artista às avessas. O que quer dizer isso? Foi essa necessidade que eu senti de ter mais dança, mais arte nas escolas, que desenvolveu todo um trabalho de uma companhia de dança. Então foram alguns princípios da educação, porque eu sou pedagoga de origem, que me nortearam para um trabalho artístico. Quais eram esses princípios? Em primeiro lugar, o princípio da dialogicidade, que o Paulo Freire trabalha tanto isso, quer dizer, não existe uma educação sem diálogo, sem conversa, sem ouvir o outro e ser ouvido. Não existe educação sem posicionamentos. Então foi a partir desse princípio da dialogicidade que eu fui buscando outros conceitos dentro da arte contemporânea, que seriam o princípio da interatividade, da fragmentação. E isso tudo gerou o quê? Um trabalho artístico que está principalmente voltado para a educação, não necessariamente para o ensino, porque o ensino a gente tem as aulas. Então minha pergunta sempre era essa: como é que o artista pode educar dançando? E do outro lado, porque eu sempre tive muito voltada para o trabalho com a escola pública, como é que o professor pode ensinar dançando? E foi aí, com esse primeiro grupo de alunas, que nós fundamos um grupo de pesquisa e, juntamente ao grupo de pesquisa, começamos a fundar, então, o Caleidos Companhia de Dança, que no início chamava Caleidoscópio. Por quê? Por causa dessa ideia que o caleidoscópio traz, dessa multiplicidade, dessas redes de relações, ou seja, as imagens do caleidoscópio só se formam, se tornam belas, interessantes e significativas quando elas estão o quê? Em rede, em relação umas com as outras. Então, o nosso primeiro trabalho começou justamente disso, então dessa vontade de aprender e ensinar os princípios do Laban, os princípios da linguagem da dança, de uma forma não convencional, ou seja, não a partir da aula. E o primeiro trabalho então se chamou Coreológicas, que agora, depois de tantos anos, ele foi batizado de Coreológicas 1. Foi no Coreológicas que a gente começou a desenvolver alguns dos princípios do meu trabalho de doutorado, que eu tinha acabado de defender a tese aí em 96, que eram os princípios de trabalhar como é que é o papel de um artista docente, uma interatividade, que hoje eu vejo com muita clareza, uma interatividade que se diferencia desse conceito de participação. Não é participar de um espetáculo de dança, é interagir consigo mesmo, interagir com a arte, interagir com os intérpretes. Eu gosto muito de todos os nossos espetáculos interativos como uma oportunidade do público se relacionar entre ele mesmo, uns com os outros, dançando e compreendendo um pouco mais essa linguagem da dança. Já o meu segundo trabalho, Cidade em Trânsito, ele aconteceu quando eu me desliguei da Unicamp em 1998. A companhia veio para São Paulo para ter uma sede aqui e fomos convidados para participar da exposição no Sesc Belenzinho, que chamava o Balé do Quarto Centenário. Por que esse trabalho foi tão diferente? Ele continuava atuando com os princípios da dança, da educação, da interatividade, mas ele já tinha uma dramaturgia específica, ou seja, a gente não estava mais trabalhando os princípios do Laban, da linguagem da dança, mas sim com os princípios do Laban.
Esse espetáculo foi apresentado para mais de 3.600 crianças de escolas públicas que vinham visitar essa exposição. Foi aí que eu também descobri que o nosso trabalho ele não é um trabalho necessariamente infantil, não é uma dança para a criança. Ele é um trabalho com as crianças. É um trabalho que está sempre necessitando e aproveitando essa mediação adulta que é necessária para a educação das crianças. As crianças não se educam sozinhas, elas se educam na mediação com o adulto. Então, tanto Cidade em Trânsito quanto os espetáculos que vieram depois, né, na companhia, com esse cunho interativo, a gente faz questão de incluir as famílias, os professores, o público em geral, para que todas as idades possam estar dançando juntas e se educando nesse universo das interações. Nos últimos 15 anos, a companhia produziu 7 versões diferentes do espetáculo Coreológicas. Cada uma delas tem a sua identidade visual, foram escolhidos temas diferentes de movimento e foram feitas também novas coreografias. Mas o que tem em todos os Coreológicas é essa possibilidade do público apreciar a dança e também vivenciar a dança a partir daquilo que ele viu, que ele percebeu, que ele sentiu. É por isso que a gente percebe que em todos os Coreológicas existe a possibilidade de articular a linguagem, perceber a linguagem da dança e também de vivenciar a dança como forma de conhecimento. A última versão do espetáculo Coreológicas foi o Coreológicas Lutos, que ele foi feito em 2009. Nesse espetáculo, nós conseguimos ampliar a questão da ludicidade da dança, que já vinha percorrendo e já estava presente em todos os Coreológicas anteriores. Ou seja, essa possibilidade dos artistas, juntamente com o público, poderem jogar, estabelecer vínculos, trabalhar os diálogos corporais durante o espetáculo de dança. O que a gente pode perceber em todos esses espetáculos é que as crianças, os adultos, os jovens, nas suas diferentes formas de dançar, nas suas diferentes culturas corporais, eles podem experimentar um espetáculo de dança como criadores da dança e, consequentemente, como criadores do mundo.
meu encontro com o Caleidos, há 13 anos, marca um momento muito importante de unir algumas faces que me preocupavam muito naquele momento, que me ocupavam, que era como unir educação, arte, a minha arte específica, que era a poesia, e ainda é, numa arte de performance, como que era possível juntar essas questões. Eu não tinha isso claro. Quando eu conheci o Caleidos, e consequentemente conheci a Isabel, de fato eu encontrei esse lugar. Eu encontrei aonde poder trabalhar poesia, trabalhar educação com compromisso social. Isso se deu em 98, numa exposição chamada Fantasia Brasileira, que inaugurou o Sesc Belenzinho. E ali eu encontrei a interatividade, encontrei o compromisso com a educação e vislumbrei na dança, coisa que eu não tinha claro para mim até então, um lugar onde a poesia pudesse acontecer como arte de performance, onde a poesia pudesse existir fora do papel. A partir daí, nós começamos a trabalhar juntos no Caleidos, passamos por abrir um espaço, que foi o Caleidos Arte e Ensino, em 2001, e em 2003 aconteceu esse primeiro encontro da maneira como eu imaginava. Foi no espetáculo Silêncio, é um poema que eu havia escrito em 2001, e a Isabel conseguiu levá-lo para a cena. Não no lugar da ilustração da cena, mas um lugar onde a poesia e a dança pudessem acontecer num mesmo momento, no mesmo evento de arte. Vislumbrei ali o que eu procurava, que era essa poesia fora do papel, essa poesia do som, essa poesia da declamação, essa poesia da performance. Vislumbrei ali um espaço de construção social, ou seja, poder dialogar as questões das pessoas, as questões que interessam a um público maior do que um público específico da poesia ou específico da dança. Consegui ampliar esse universo de relações por meio da arte. Maior que a fome que se enche, cura. Maior que a fala que se fale, finge. Maior que o prato que se pleno, sobra. Maior que a casa dividida em salas. Maior que o outro que se cala e come. Maior que o dentro que se sabe mudo. Maior que tudo que se torna mundo, maior que a mágoa que se mede a fundo, maior que o medo que se tem e cala, maior que a morte que é seu arauto, maior que o amor que diz sempre sim, maior que os signos que se vergam vagos, maior que a boca que se cala em sopa. Vieram outros trabalhos, como o Gaiola, e aí eu já trabalhando com uma dramaturgia específica. No Gaiola foi específico pensar o que é uma dramaturgia para uma cena de dança, mas a herança da poesia estava ali, ou seja, não a narrativa baseada no tempo, mas uma narrativa baseada num processo de sensações, que é uma possibilidade que a poesia tem de trabalhar e que me interessa muito.
Em 2005, já havíamos feito o Silêncio, que era a poesia na declamação durante a apresentação de dança, ou seja, nesse nível de diálogo. Já havíamos feito o Gaiola, em que a dramaturgia ocupou um outro lugar que eu entendo como poético. Nós partimos para uma terceira experiência, que foi com o Lugar Comum. Os poemas não são meus, são traduções de um poeta inglês chamado D.H. Lawrence. A poesia aparecia declamada, ocupando um lugar não mais da música, que foi a experiência do silêncio. No Lugar Comum, a gente entende que a poesia ocupou o lugar da luz, da iluminação numa arte de performance, numa arte de palco. A poesia entrava iluminando, mostrando, detalhando aquilo que estava acontecendo em dança. É a grana. A gana da grana é querer mais grana. A gana de querer mais grana é a ganância viciosa. A gana da ganância viciosa é o mundo em que vivemos. O ciclo trampo, grana, gana é um ciclo vicioso que torna o homem um viciado. Ganhar um salário é um ofício de presídio e o assalariado uma espécie de presidiário. Ganhar lucro é o negócio do executivo da prisão. É um carcereiro ao invés de prisioneiro. Viver de renda é passear soberano fora das grades, o pavor de ter de entrar. E como a prisão trabalho cobre os quatro cantos da terra viva, só te resta ir e voltar, numa estreita faixa, como um prisioneiro fazendo ginástica. A isso se chama liberdade universal. Depois, os espetaculares familiares de 2008, em que a dramaturgia do encontro familiar, a dramaturgia das relações de uma grande festa familiar, ao mesmo tempo que dialogava com o público de uma maneira muito gostosa, muito generosa, não deixava de levantar as questões que existem em qualquer família, as rusgas, as brigas, as encrencas, num espetáculo interativo, num espetáculo em que o público estava sempre com a gente.
quando eu penso numa dramaturgia que dialoga com a poesia, eu estou pensando numa dramaturgia em que o tempo está desfuncionalizado na simultaneidade que a poesia propõe. A poesia, de alguma maneira, ela propõe um intervalo de tempo, não um intervalo narrativo. Ela é como se abrisse um espaço temporal para que aquela sensação poética acontecesse. Isso me interessa na dramaturgia para a dança. Essa foi a experiência com Quatro Cantos, em 2010. Foi uma experiência muito rica, um cenário que nunca permitia ver todas as cenas ao mesmo tempo. O público tinha que escolher o que ele queria ler daquele espetáculo, em que momento ele queria ler qual cena. E também, de novo, uma dramaturgia absolutamente poética. Uma outra experiência nesse sentido, a retomada do Cidade em Trânsito no espetáculo de 2012, o Mapas Urbanos. Olhar a cidade como esse espaço de encontro, olhar a cidade como esse espaço de vivência, não é? Foi uma experiência muito interessante, muito bacana, a dramaturgia também num lugar de mostrar a cidade com outros olhos. Por fim, agora em 2012, retomamos o espaço da poesia declamada durante um espetáculo, que foi com o espetáculo Para o Seu Governo, que de novo a experiência de estar declamando durante o processo da cena, o tipo de interatividade também mudou nesse espetáculo.
o público, a participação do público era num espaço quase que como um cenário para que acontecessem aqueles movimentos, acontecesse aquela declamação, e a voz do bailarino aparecer pela primeira vez nos espetáculos do Caleidos foi muito importante para a gente. Ou seja, faz parte desse processo de quem está com a gente também está se encontrando como artista, está se encontrando como voz social, porque de alguma maneira isso é o que marca o Caleidos, esse encontro entre arte, ensino e sociedade. Se o total de pessoas nessa sala representasse a sociedade brasileira, 3 representariam a média nacional de pertencentes à classe A. Mas se esse palco fosse Brasília, precisaríamos de 10 para representar a classe A. Nesse processo de criação de vários espetáculos, é fundamental pensar muito cuidadosamente também sobre a formação permanente dos artistas que trabalham no Caleidos Companhia de Dança. Ou seja, não só se preocupar com essa educação que a arte sempre traz no espetáculo em si, mas em cursos, em processos, em sistematização de conhecimento para os artistas que estão com a gente. Dentro dessa perspectiva, sempre nos preocupamos também com a formação dos professores que atuam nas escolas, principalmente nas escolas da rede pública de São Paulo e depois de outros estados também do Brasil. Ou seja, é pensar que esse artista que educa e também esse educador que dança, que enche de dança o seu corpo para poder trabalhar com as crianças em sala de aula. Em 2002, o Caleidos Companhia de Dança ganhou um apoio da Unesco justamente para ter um curso de formação de professores na área específica de dança dentro da proposta que o Caleidos já estava desenvolvendo. Depois disso, fomos contemplados com outros prêmios da Lei de Fomento à Dança em 2008, em 2009, agora em 2012, para poder dar continuidade à formação dos professores que atuam com dança em sala de aula. Paralelamente, todo o nosso trabalho com o elenco também tem se voltado para essa formação, tanto em dança quanto em educação. Eu acredito que todos os artistas e professores que já passaram pelo Caleidos tenham guardado consigo alguma marca dessa transformação, dessas possibilidades de educar dançando e de dançar educando. Com a fundação, a abertura, na verdade, do Instituto Caleidos em 2007, nós começamos então a dar continuidade e a abrir um pouco mais as nossas propostas de assessoria, consultoria, formação de professores das escolas em diversas secretarias de educação. Nós estamos dando, como instituto, estamos dando continuidade também aos nossos projetos de pesquisa, que são todos sempre muito relacionados, Esses 3 eixos que norteiam os trabalhos do Caleidos, tanto da Companhia de Dança e agora do Instituto, que são as relações entre a arte, o ensino e a sociedade. É importante falar nessa trajetória do Caleidos nas mudanças que aconteceram na política pública para a cultura, tanto no nível municipal, estadual e federal. A Lei de Fomento na cidade de São Paulo também nos permite ampliar as pesquisas, ou seja, de alguma maneira aquilo que já existia de uma maneira muito dura, muito difícil, começa a ganhar uma perspectiva de se instalar
tanto na cultura quanto na educação. O trabalho, sempre que há um prêmio, sempre que há possibilidade, o Caleidos transforma um prêmio da cultura num processo de educação, com os cursos, com os próprios espetáculos, com as pessoas que trabalham com a gente, ou seja, o bailarino recebe um tipo de formação, os espetáculos buscam ser formativos também em relação ao público, professores fazem cursos sempre embutidos no processo de criação do espetáculo. A criação do espetáculo não é apenas se juntar os bailarinos num estúdio e chegar numa coreografia. Os nossos projetos buscam uma ampliação do uso dessa verba. Desde 2011, o Instituto Caleidos tem sede própria em São Paulo, que abriga as atividades do Caleidos Companhia de Dança, assim como todas as atividades dos seus diretores, prédios de pesquisa, de assessoria, de consultoria. Com isso, nós estamos podendo realizar não só os nossos sonhos dessa interface, dessa integração entre a dança e a educação, mas também todo esse projeto do Caleidos Companhia de Dança, que nem sempre vai ao encontro dos interesses comerciais e convencionais. Com essa sede, nós estamos podendo realizar não só os nossos projetos, como abrir para um público mais amplo que se interessa por aquilo que a gente faz e aquilo que a gente vem propondo há mais de 15 anos.